Meninos e meninas, como vocês estão? Saudade já das aulas? Pois eu tô, viu? Muito saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem e principalmente estejam em casa. E hoje eu tô aqui pra gente discutir um pouquinho sobre o conteúdo que nós já havíamos começado em sala de aula, né? Antes disso tudo acontecer. Dar uma certa continuidade ao material que eu enviei para vocês na semana passada e dar uma pincelada, né, sobre esse conteúdo para ajudá-los, pois eu sei que muitos só com a leitura ali muitas vezes não compreendem muito bem, então a ideia aqui é ajudar mais com o slide, talvez me ouvindo você vai compreender melhor um pouco, ter mais facilidade para fazer as atividades, certo? Então a gente está aqui para se ajudar, certo? Então vamos começar. Hoje nós vamos discutir sobre a crise do século XIV, ou que a gente chama de fim do feudalismo, ou mesmo o próprio fim da Idade Média. Nós sabemos que tudo na história faz parte de um grande processo. Nada acontece do nada, nada acontece do dia para a noite. Tudo resulta de processos, certo? Então, para a gente começar, é bom primeiro a gente relembrar um pouquinho do que a gente já viu nas nossas aulas, no material que eu passei para vocês na semana passada e nessa. Nós vimos muito sobre os desenvolvimentos tecnológicos, como a chaura de metal, o uso dos animais de tração, rotação termal de culturas. Tudo isso fez com que a produção de grãos e do que era produzido aumentasse, que o comércio começasse a fluir, de fato, proporcionou o surgimento da própria burguesia, né, e dos próprios burgos, como nós vimos, que são inicialmente aquelas feiras que futuramente vão se anexar às cidades, certo? Então, só para a gente relembrar mesmo. Então, para a gente entrar de fato nesse assunto sobre a crise do século XIV, nós precisamos pensar o seguinte e nos questionar. O homem ele consegue controlar tudo que está à sua volta? Bem, a resposta é óbvia, é não. A gente até controla parte do que acontece. Hoje em dia a gente tem tecnologias, estudos, a gente sabe quando vai chover, quando não vai, quando há uma frente fria maior, uma frente mais quente, a gente consegue se precaver. Mas aqui na Europa não. Sobretudo, no século XIV, inicialmente, mais especificamente, em 1315, onde há um regime de chuvas muito grande. E não é só uma chuva que dura um tempo maior ou que ela é simplesmente forte, mas ela é contínua. E como não havia como prever essa chuva, muito do que foi produzido, estava sendo produzido na época, acabou se perdendo. Então, alimentos que estavam ali sendo plantados ainda, à espera da colheita, alimentos que estavam guardados se perderam, pois foram chuvas muito intensas. A gente não está acostumado com isso hoje em dia, A gente quase não tem, inclusive aqui em Goiânia mesmo. Eu lembro que eu era pequeno, a última chuva muito forte que teve, que destruiu casas, enfim. Faz tempo que não tem esse tipo de coisa. Então, essa chuva, exclusivamente nesse momento, ele meio que puxou o freio de todo esse avanço que a Europa estava passando, por todo esse processo em que a Europa estava de expansão do comércio e criação dos burgos. Então, com essas chuvas e a baixa na produção, a consequência é a fome. A gente tem dados aí no texto de vocês podem ver que para cada 1000 habitantes, 100 morriam de fome. Então isso é algo muito sério. Não eram pessoas se matando, não é uma doença. Eram realmente de fome. Então, o regime de chuvas é um grande fator que vai ajudar nesse processo da crise do século XIV. Um outro tópico que está diretamente relacionado à crise do século XIV vai ser a peste negra. Então vamos tentar entender um pouco melhor o que foi isso, o que não foi, as causas e consequências. Então, a primeira coisa que a gente deve falar é que ela é uma doença, ela é transmitida pela pulga de ratos, certo? Então, não era simplesmente o rato, ela não passava no ar, como está sendo o Covid-19 agora, a partir das gotículas e o contato humano.
Inicialmente ela se espalhou então pela pulga dos roedores. A gente pode até pensar, nossa, mas que as pessoas tinham contato com um rato, né? Como assim? A pulga vai chegar nas pessoas? Diferente de hoje, naquele período, não se tinha um encanamento de esgoto como a gente tem hoje. Então o que as pessoas faziam? Ela fazia sua necessidade lá no banheirinho dela, no baldinho, seja o que era, e ela simplesmente jogava pela janela, jogava na rua. Então o esgoto era a céu aberto, fezes a céu aberto, urina, resto de animais, resto de lixo. Então tudo isso ajudava a vinda de roedores de bichos, certo? Então por isso a praga, né, ela se espalha pela Europa por essa falta de encanamento, por essa falta de esgoto. É claro que ela não chega do nada, ela não nasce do nada, ela surge sobretudo no continente asiático, como você pode ver aqui no slide, né, que eu coloquei. E por conta dos comerciantes que eles faziam essas viagens, eles iam e voltavam, eles acabaram trazendo doenças de outro lado, né, do outro lado do mundo, para a Europa. Inclusive, a gente pode traçar um paralelo agora, né, com esse Covid-19, que ele se inicia ali também na China, essas regiões asiáticas, e por conta das pessoas estarem lá e voltarem para o seu país de região, trouxeram para cá e agora ele está espalhado no mundo inteiro. E isso porque hoje em dia a gente tem todo um domínio maior da ciência e da tecnologia. Se com todo esse cuidado e conhecimento que nós temos hoje, a gente chegou onde a gente chegou, de estar nesse isolamento social, que é o que está fazendo a gente fazer essa videoaula aqui agora, e mandar os conteúdos online, imagina naquele momento. A peste ela vai ser devastadora. Nós temos dados, não tão precisos, mas de que 75 a 200 milhões de pessoas morreram. Isso é praticamente metade da Europa dizimada pela peste e pela doença. Certo? Então ela vai ser algo horrível, não vai ser controlado, porque a medicina na época existia, né? É claro que eles tinham alguns conhecimentos, mas não foi o suficiente para barrar. Eles não entendiam de fato como funcionava esse vírus, o que era e o que não era. Hoje a gente sabe que a peste negra, ela tem o nome de peste bubônica. Inclusive a gente tem relatos na Bíblia, né? A lepra, ela tem o mesmo princípio dessa doença, dessa peste bubônica ou da peste negra, que é uma inflamação que acontece na pele, ele vai gerar um pus, um muco, vai ficar preto, com muito sangue, aquilo ele vai ficar bem pretejado e nojento e fede, e se você encostar naquilo, você pega a doença também. Então, inicialmente, ela é transmitida pelas pulgas, porém, quando ela está no ser humano e já está no estágio mais avançado, ela passa também por esse contato com uma pessoa infectada. Então, por isso ela foi algo sério e tão devastadora, certo? Nós temos aqui então, né, imagens representando esse momento, né, essas doenças. A gente tem aqui a ação da peste bubônica, então você vê os dedos empetrejados. Eu sei que é meio nojentinho, mas é bom a gente visualizar, né, para a gente entender a gravidade disso. Imagine isso pelo corpo todo, então você tem bolas de pus aqui que em algum momento vão estourar e vão infectar outros, você pode perder suas mãos. E não dava só nas mãos, dava no corpo todo, no rosto, costas, enfim. Eu falei que existia uma medicina já na época, certo? E essa outra imagem aqui desse outro lado, essas máscaras estranhas, são dos médicos. Por que eles usavam? Eles não entendiam de fato como funcionava essa doença, certo? Mas eles sabiam que pessoas que entravam em contato morriam. Então, para eles não terem contato direto com o doente, eles usavam essas roupas mais largas aqui, como você pode ver, quase uma manta, uma bata. A máscara é bem pontiaguda para eles terem como respirar aqui dentro e ao mesmo tempo não respirar ou pelo menos chegar perto de fato desse contaminado, certo? Outro fator que eu não disse é que por que ela recebe o nome peste negra e como a igreja reagiu a ela. Porque a gente sabe que a igreja católica ela tinha grande domínio naquele momento, como nós já vimos, ainda tem, inclusive, né? Não só a igreja católica, mas o cristianismo como um todo. E nesse momento a igreja vai dizer o seguinte, olha, a gente não sabe o que é isso, mas claramente a culpa são dos pecadores. Se você tem essa peste, se você tem essa doença, você é um pecador.
certo? Então, se a gente está passando por isso, a culpa é de vocês. E vai ser essa ideia que a igreja vai sustentar por grande parte do tempo nesse momento. E é isso. Inclusive, esse nome peste negra, ela vem pela pretume que deixa nos dedos, né, no lugar infectado, no doente. E também relacionado à cor do pecado, né? Como a gente pode pensar assim, cor do pecado entre muitas aspas, né? Porque você está sujo pelo pecado, esse preto, ele representa esse pecado. Então vai ser, mais uma vez, essa ideia, certo? Mas é claro que ainda hoje a igreja não sustenta essa ideia, não segue com isso para frente. Mas no momento a ideia era sim que era culpa do pecado e dos pecadores. Bem, a energia acabou aqui enquanto eu gravava, então por isso a troca do cenário, mas o importante é o conteúdo, então vamos lá. Um último tópico bastante importante são as revoltas no campo, porque vamos pensar o seguinte: nós estávamos tendo fome, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de peste, e ela não escolhia a doença, né? Não tinha como a gente escolher quem morria. Então, senhores feudais morreram, pessoas do clero morreram, e os trabalhadores do campo morreram. Sobretudo esses últimos, porque eles têm maior contato entre eles, enfim, eles trabalhavam mais, eles estavam mais ao ar livre, de certa forma. Então, muitos morreram nesse momento, né? Como eu disse, só de peste nós temos um número máximo de pelo menos 200 mil pessoas, metade da Europa. Então, os senhores feudais vendo todo esse processo, eles vão pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer para que essa crise não me afete, para que essas mortes não mudem o meu jeito de viver, o meu estilo de vida? Eles vão fazer o seguinte: olha, eu tenho poucos trabalhadores e eu posso fazer o seguinte, por que não fazer eles trabalharem mais? Eu aumento os impostos, assim, eu vou continuar tendo bens, eu vou continuar tendo dinheiro e súditos. Claro que não vai dar errado. Bem, ele estava redondamente enganado, afinal de contas, os trabalhadores que sobreviveram não gostaram nada dessa ideia de trabalhar mais, receber menos e pagar mais impostos, e eles acabam se revoltando contra os seus senhores feudais. Nós já vimos que os feudos não eram unidades, né? Só um feudo, existiam diversos, infinitos feudos, e cada um com sua própria maneira de pensar, suas próprias leis. Então essas revoltas, elas não acontecem todas ao mesmo tempo, elas estouram, né? Igual pipoca, salta aqui, em um momento acontece aqui, outro ali. Então não é um movimento unificado, elas são bastante curtas, porque como eu disse, não existe um líder em si. Então rapidamente elas vão sendo contidas, mas estouram novamente. O importante é, os senhores feudais aqui vão perder a sua força, eles vão perder o poder. Pois, sem súditos, sem servos, sem outras famílias feudais com ele não tem poder nenhum. E agora a gente finaliza, de fato, só fazendo uma equação bem básica, com tudo que a gente já viu hoje nessa aula. Nós temos, se a gente somar a peste com esse alto regime de chuvas, que é a fome, com as revoltas no campo, nós temos a crise do século XIV. A gente chama de crise não é só porque foi uma grande catástrofe atrás de catástrofe e problemas atrás de problemas, mas porque dessa crise nós temos o fim do feudalismo. Porque a partir de todos esses problemas, de toda essa crise, nós vamos ter os senhores feudais, os camponeses, nós vamos ter os ex-senhores feudais agora, todos indo atrás de um novo governante. Lembra lá que nós já vimos que o rei, nesse momento, ele já não tinha tanto poder, como só os senhores feudais. Então eles vão recorrer a esse rei novamente. Então a gente vai ter o fim do feudalismo e nós vamos ter o início das monarquias nacionais, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, certo? Então, qualquer dúvida, me procura, vocês têm meu e-mail já nas atividades. Se você não tem, pede pro seu pai me mandar para você tirar dúvida. O importante é estudar. Então tá, até a próxima e lembre-se, fiquem em casa. Tchau, tchau.